E aí, pessoal, bora dar uma olhada de perto no relatório gerencial de setembro de 2025 do VGHF11? Este é um fundo imobiliário que sempre chama a atenção. A ideia aqui é simples. A gente vai destrinchar os números e as estratégias para que todo mundo, seja já investidor ou quem está pensando em entrar, tenha uma visão bem clara do que está rolando com o fundo. Bom, vamos direto à pergunta que não quer calar, né? Aquela que todo cotista de FII quer saber. E os dividendos? O VGF-F11 continua sendo um bom pagador? É exatamente isso que a gente vai investigar, olhando os dados que o próprio gestor compartilhou. Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o básico do fundo. Depois, a gente mergulha nos dividendos. Aí, damos uma espiada na carteira para ver de onde vem o dinheiro. Em seguida, importantíssimo, vamos falar dos riscos e também das estratégias recentes. E, no final, a gente fecha com o resumão dos pontos-chave. Vamos nessa? Então, vamos lá. Começando pelo começo. Seção 1. Afinal, o que é o VGHF11 e qual é a dele? Bom, segundo o próprio relatório, o objetivo do VGHF11 é bem amplo, sabe? Ele não é aquele fundo que compra um prédio ou um shopping. A estratégia é investir numa cesta variada de ativos do mercado imobiliário. Isso vai desde os CRIs, que são basicamente títulos de dívida, até cotas de outros fundos imobiliários e até participações em SPs, que são empresas criadas para tocar projetos específicos. Ou seja, é um mandato bem flexível que dá uma liberdade tanto para o gestor trabalhar. Certo? Agora a parte que todo mundo estava esperando. A análise dos dividendos. Como é que foi a performance do fundo na hora de remunerar seus cotistas? O número mais quentinho, o de setembro, foi uma distribuição de 8 centavos por cota. Foi esse o valor que pingou na conta dos investidores. É um dado fundamental, principalmente para quem busca aquele fluxo de caixa mensal. Mas, um mês só não conta a história toda. A gente precisa olhar o filme completo. E olha só que interessante. Nos últimos 12 meses, o fundo entregou uma rentabilidade líquida de 13,4% ao ano. Poxa, é um número bem expressivo, que dá uma perspectiva muito mais robusta da performance ao longo do tempo. E para a gente saber se esse número é bom mesmo, a gente tem que comparar, certo? Enquanto o fundo entregou esses 13,4%, a meta de referência dele, o benchmark, era IPCA mais 7,8% ao ano. Isso mostra que a gestão não só bateu a meta, como bateu com uma folga bem considerável. Ponto para eles. Então, a pergunta natural é, mas de onde vêm esses resultados? Na seção 3, a gente vai abrir a caixa preta e olhar por dentro do portfólio para entender como o fundo gera esses retornos. Aqui a gente vê a diversificação na prática. Quase metade do patrimônio, 48%, está investido em cotas de outros fundos imobiliários. Logo depois, com 40%, vem os CRIs. O resto se divide entre SPS, FIDCs e até uma peradinha em ações. Fica bem claro que a estratégia é não colocar todos os ovos na mesma cesta. E a gestão ainda separa essa carteira em duas estratégias principais. A maior parte, 57,1%, fica na carteira renda, que é focada em gerar os dividendos mensais. A outra fatia, de 42,9%, está na carteira valor, que busca o ganho de capital, a valorização dos ativos no longo prazo. É uma abordagem que tenta equilibrar o dinheiro de hoje com o crescimento de amanhã. Mas como a gente sabe, nem tudo são flores. Uma análise completa precisa olhar os riscos com atenção. Vamos para a seção 4, onde o próprio relatório acende alguns alertas importantes. E aqui temos um ponto crucial, com as palavras do próprio gestor. Ele é super transparente sobre a inadimplência dos CRIs da Celina, dizendo que as posições foram marcadas a zero, o que significa na prática que, por enquanto, o fundo já contabilizou esses títulos como perda, e as negociações para tentar recuperar algum valor não têm prazo para acabar. Então, resumindo os principais riscos, temos a inadimplência da Celina e um entrave jurídico no CRI Guaicurus. E, além disso, tem um terceiro ponto de atenção, a alavancagem. O fundo tem uma dívida de 58,3 milhões de reais, usando os próprios CRIs como garantia. É como pegar um empréstimo para investir mais, só que isso tem um custo, né? Nesse caso, CDI mais 0,8%. Ok, cientes dos riscos, vamos ver como a gestão está se mexendo. Seção 5. Estratégia e oportunidades, com foco nas ações mais recentes. O relatório mostra que o gestor esteve bem ativo no mercado. Em setembro foram feitas compras líquidas de 10,8 milhões de reais e todo esse dinheiro foi direcionado para a carteira de valor. Isso é um sinal claro de uma aposta no crescimento de capital a longo prazo. E como isso foi feito? O gestor investiu em SPS de projetos residenciais na cidade de São Paulo e também comprou ações da incorporadora U Inc.
Com esses movimentos, a fatia da estratégia de valor aumentou um pouquinho no portfólio, o que mostra um direcionamento estratégico bem definido. Chegamos à nossa última sessão. Agora é hora da verdade, de juntar todas as peças e formar um panorama geral para ajudar na análise de cada investidor. Esse quadro aqui resume bem a situação. Nos destaques, temos o dividendo gordo e a performance que bateu a meta. Nos riscos, as inadimplências e o uso de alavancagem são os pontos centrais. Já nas oportunidades, a gestão ativa focada em valorização e a enorme diversificação da carteira, com 139 ativos diferentes, se destacam. É uma balança com pesos bem importantes dos dois lados, não dá para negar. E para encerrar, a gente não vai dar uma resposta pronta. A ideia é deixar uma reflexão para cada um. O fundo oferece um rendimento muito atraente, um prêmio pelo risco, sem dúvida. Mas esse risco, como a gente viu, é real e está presente na carteira. A grande questão é, essa relação risco-retorno se encaixa no seu perfil e nos seus objetivos? A análise completa desse relatório te dá as ferramentas, mas a conclusão, essa é pessoal.